Verdade. Tende ao fracasso, então vai tender a uma guerra interna entre nós, que é uma coisa que nós não queremos ter. E de poder, né? Mas de todo modo realmente é algo preocupante. E é interessante que a gente compartilhe essa mesma preocupação nas tradições diferentes. Isso é bom. Eu já deixei de fazer IFA por causa disso, hein, gente? Mas vamos lá. Babarelson Júnior, vulgo grande, Babá Batatinha, grande em conhecimento e pequeno em estatura. Nada. Bom, vamos lá, Babá Batatinha. É legal, né? Grande, o que você falou? Em conhecimento e pequeno em estatura. E olha, a tua Lara fala de quem? Me Xangô pequenininho, Xangô menino. Dando pedrada. A história do Davi Golias. É por analogia, né? Porque a África não tem nada a ver com o Davi Golias. É analogia, gente. Bom, a gente sabe que muitas pessoas do candomblé, nós do candomblé, de certa forma, a gente acaba se interessando muito pela cultura mater, pela matriz, não é? O que o senhor pode dizer? O que o senhor acha dessa grande febre que tem? Porque eu, particularmente, eu sou fã e a favor de Ifá, de Orixá, em diversas perspectivas óticas e nichos possíveis. Contudo, me preocupa muito essa questão da febre, das pessoas estarem sempre orientando, isso. A gente viu há muito tempo. Teve gente, por exemplo, no candomblé foi iniciada de Logum, outros iniciada de Oiá, isso foi febre no momento. O que o senhor tem a falar sobre esses cultos que estão agora em evidência do tradicional? Belrum, Yami Oxorongá, tem mais, Egungun, entre outros pactos e molés. O que o senhor pode falar sobre isso daí? Está controlado? Tá num bom tamanho, com uma boa textura, ou as pessoas estão vilipendiando também o que seria a função disso daí? Bem, eu vou ser muito direto com relação a isso. É minha visão. Eu acredito que isso é uma outra doença que nós temos aí dentro da religião. Vou dizer o porquê. A gente sabe que, assim como, vou falar pelo meu Ifá, que é o nigeriano, falando assim, ele tem as suas raízes, eles têm as suas comunidades também. É um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Então, isso vem muito regional, né? Cultura regional. Tem culturas que têm seus pactos, tem outros que não têm, tem outros que têm seu ojubós, outros não têm. Então, isso vai muito de... necessidade de cada um, ancestralidade, enfim. E também da região mesmo da África, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa que você falou sobre Ebel Arum. Ebel Arum, hoje, realmente, quando se descobriu que existia, eu vou dizer que não descobriu, sempre existiu. Pelos meus estudos de Ebel Arum existe até dentro da Umbanda. E eu conversando com e o brasileiro sempre cuidou. Sempre. Como mais uma das perguntas aqui. E temos aí a questão do que nós sempre cuidamos de Ebel Arum. Aquela garrafinha que colocava com ecó e água e açúcar para trazer a harmonia da casa. Talvez não com o jubó, mas... Aquela outra coisa, aquela entidade que a gente cuidava, Exu Mirim, que fazia os seus ebós com doces, frutas, essas coisas todas em cima do seu próprio assentamento, para trazer a doçura, o equilíbrio para o ser humano. Então, nós sempre cuidamos de Ebé. Nós não tínhamos a nomenclatura, não sabíamos o que era. Porque, infelizmente, isso veio para cá de uma forma muito desumana. Né? Nós sabemos que os nossos antepassados, vamos colocar assim, que chegaram aqui, vieram pelados. Não trouxeram nada, a não ser a sua pele e o que tinha aqui, né, que era o mais valioso. Então quer dizer que o Ebel Arum, ele veio como se tivesse sido quebrado e viesse pedacinhos espalhados. Isso, hoje, com esse, eu costumo dizer isso, que esse portal que se abriu entre o candomblé e a África, esse portal de se buscar, né, aquilo que a origem daquilo ali que se abriu e também foi aberta a nós essa
possível conhecimento por eles, né, nós fomos buscar. Então, hoje nós sabemos o que é a comunidade do céu. Entendi. Que é maravilhoso, né, que trata de muita coisa. Hoje, Ebel-Arum, ele é mais perigoso do que qualquer outro orixá, do que Egum, do que Iku, inclusive. Porque é uma das coisas muito polêmicas hoje falada em relação a Ebel-Arum, né? E eu tenho um respeito, porém eu não tenho um conhecimento, até pela nossa tradição, não busquei esse conhecimento, mas eu tenho um respeito porque o Ebel-Arum, você está cuidando da sua ancestralidade, da sua vida passada, de toda a tua carreira de evolução, correto? Eu não sei se eu estou falando da forma correta, você tem o melhor conhecimento, né, porque eu sou babalaô, eu acho que a gente tem que trocar esse conhecimento. Então, assim, a gente vem à Terra, escolhe a nossa matéria da faculdade, correto? Aí a gente vai, nessa vida agora, minha matéria é X, vou pagar essa matéria. Aí você morre, vai voltar, pagar outra matéria. Eu acho que o Ebel-Arum, ele vem trazendo, essa é a pergunta, ele vem trazendo essa conexão de todas as vidas, porque cada vida que você vem é uma continuidade de uma vida anterior. Não é isso? Isso. Eu acredito muito, assim, hoje o que eu tenho de conceito é que existem 5 pilares da espiritualidade dentro do candomblé para mim, hoje. Exu, Egungun, Iami, Ebel-Arum e Ori. Para mim são 5 pilares que têm que estar sempre em harmonia e muito bem cuidados. E a Miomi também mexe? Sim, por que não? Todos nós nascemos de um ventre, de uma mãe. Eu acho que era mais um dos motivos de ter o poder para uma pessoa só, do culto. Saber, a gente pode ir até o número 8, número 9, a gente não pode ir até o 10. Sim, tem os seus limites, né? Tem as limitações, mas nós podemos e devemos cuidar, porque Iami representa a vagina do mundo. Tá, e a questão é, por que as pessoas falam que o homem, para ele mexer com Iami, ele tem que fazer um pacto, onde rola essa história que até ele não pode mais encostar numa outra mulher? Isso é hoje, né? Isso aí é lenda, né? Lenda jogada. Antigamente também. Nem lenda O candomblé era matriarcal. Então era por mulher. Isso aí é história. O candomblé era matriarcal. O homem nem entrava na roda e nem se raspava santo de homem. Não, porque as pessoas têm medo de falar teu nome, o nome das senhoras à noite. A nossa cultura tem muito tabu com isso, apesar de falar o tempo inteiro disso, tá? Lógico. Todos os 2 meses, praticamente, o Assameje, entre outras coisas, fala dessas senhoras. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, Babá Elson. Dada essa aproximação que o senhor tem com o culto tradicional, o que você conseguiu adquirir de conhecimento que tu possa aplicar na cultura do candomblé como babalorixá, sem agredir sua tradição? Acrescentou muita coisa? Fala um pouquinho disso pra gente. Os afoxés, os pós, enfim, sim, os ixés. Eu acho que isso acrescentou muito na minha vida. O conhecimento. Eu citei numa entrevista uma coisa que é muito básica, que quando eu me toquei disso, eu falei, poxa, cara, é por isso. Antigamente, nós tínhamos os nossos exus vultuados com tabatinga, mas tínhamos que colher elementos da natureza, sais, minerais, seja lá o que for, encruzilhadas, terras e tantas outras coisas, para poder compor aquele elemento da tabatinga e ali ter o ofó, que é o que dá a vida, né? É o que invoca, o egé que dá a vida, né? Para que a gente pudesse ter Exu. Hoje, nós sabemos que nós podemos ir ali, talvez numa lojinha que tem aqui, já exista, que é o Iangui. O Iangui, ele é a materialização de todos os sais minerais. É o próprio Exu, né? Já conta lá que Exu foi espalhado pelo mundo, que é a representação do Exu é o próprio Iangui. Então hoje usamos o Iangui. Não pra temos mais tanto costume. Sim, todo Exu tem que ter Iangui. Não necessariamente seja o Okutá. Mas eu quero deixar claro, não descaracterizando e desmerecendo os que não têm.
Sim, Os que sim, foram, claro. porque foram É a sua forma de acrescentados nele. cultura também, o Não. teu conhecimento. Não é nem muito isso, é mais a questão de que é uma lógica. Então, assim, antigamente você precisava complementar elementos para chegar naquilo ali. O Yang Sim. por si só já é Exu. Acabou, já tem tudo ali, então você não precisa mais. Mas, vamos supor, vou falar agora dentro do meu axé, do axé Omnibu. Eu uso a Tabatinga. Não deixo de usar. Eu uso, mas eu acrescento o Yangui. Para não se perder Da nesses minha- dois mundos. Não, da A minha essência. Próxima pergunta, Posso? inclusive, era essa, Babá Elson. O senhor se considera um babalorixá híbrido entre os dois mundos? Olha, eu vou falar, eu sou mais do candomblé. Mais do candomblé do que da cultura tradicional do orixá. Vinda de África. Eu inicio, faço meus ebós de bola de farinha, como é o candomblé. Mas eu acrescento conhecimentos, agrego informações, agrego, como o senhor mesmo falou, acoxés, pós, e tantas magias e tantas outras coisas para a gente complementar, porque o mundo evolui, né? A gente aprende. Então, o que for para benefício, a gente quer. Então, o que for bom, eu agrego. Mas eu não descaracterizo o meu candomblé. Eu costumo dizer, uma vez um irmão meu perguntou, você fala muito de Ifá, às vezes você fala... Eu falei, não, se você for na minha casa, você vai ver eu Que me é ajoelhando, eu pegando a tesoura, a navalha, do mesmo jeito que minha mãe fazia. Eu canto o que minha mãe cantava, eu rezo o que minha mãe rezava, sem corrigir uma cantiga ou uma reza. Porque antigamente deu certo para mim. Eu estou com 27 anos de santo. Então, hoje a gente consegue aí mudar, a gente consegue corrigir, né, entonações, consegue corrigir, mas antigamente dava certo. Então, Verdade. sabe por quê? Porque se tinha mais fé, mais coração, mais amor. Ou seja, tu não se permite ser um vira-lata, graças ao Não, Lófilo Se do o Mar. Obi branco funcionou no passado, por que agora só o de 4 como vai Mas eu funcionar? quero usar o de 4. Mas é uma isso que eu opção falo. sua. É uma opção minha. Posso usar o de 2 gomos, sem problema nenhum. Mas hoje eu acho que se eu pegar um obi de 2 gomos, eu olho assim o obi de 2 gomos, eu não sei se eu vou saber interpretar. Entendi. Entende? Porque você vai evoluindo e você vai aprendendo. Não que não seja, não dê a resposta que você precisa, vai dar. Deu para mim. Né? Minha mãe ia fazer 54 anos de santo, ela foi feita com osso ou com ágio? Não foi. A gente não tinha essa Não foi. oportunidade, né, que temos hoje. Não foi. É legal que o podcast Mas não está tão... feita? Verdade, o podcast está tão bacana porque eu estou aqui separando as perguntas e vocês já estão respondendo. Foi como a Helenice Portial perguntou como que contribui o teu Ifá com o candomblé. Você acabou de responder. Contribui, mas não interfere, né? Não, de forma alguma. Então, hoje a gente sabe que a interpretação do Obi, né, você pode interpretar por macho e fêmea, você pode interpretar um Odu através de uma caída de Obi. Então, assim, hoje nós podemos fazer isso através do Obi, né, que é o Obi de 4 gomas. Vamos falar que tem a questão macho e fêmea, você pode ter várias interpretações, você pode se comunicar melhor, ouvir melhor a palavra do orixá, ou daquela energia que você está invocando ali, para te dar aquela resposta na hora. Então a gente pode agregar, não pode se perder de forma alguma. Dizem que no culto de Oba, não sei se é verdade, porque eu não pertenço ao tradicional, se utiliza o Obi de 2 gomos ainda na África até hoje. Ou seja, é porque é muito regional essa questão, não tem como a gente... É muito grande, A Nigéria regional, não tem uma... Não tem, assim, um padrão. Ele de Logum não é unanimidade, tem lugar que só fala Obi Corobô, enfim. Não, Tem lugar então, que nem assim, de Fá chegou ainda. Pois não tem. as pessoas hoje falam